Então, fica claro para nós que a Septuaginta, então, é uma Bíblia de judeus que traduziram do hebraico para o grego. Começou a ser feito 300 anos antes de Jesus. E lá para o ano 163, por aí ficou pronta do jeito que a gente conhece. Tem mais livros do que a nossa Bíblia, porque a nossa é o Concílio de Jâmnia, que os judeus fizeram depois do ano 90, já na era cristã. E eles usaram só o que tinha de Gênesis até Esdras. E a posição dos livros deles é diferente. A posição do livro deles é diferente. O primeiro livro deles é Gênesis e o último livro deles é Crônicas. Então, é importante a gente saber, a gente entender. Então, quando Jesus cita, ele pode citar Gênesis e Crônicas, como a gente hoje diria de Gênesis a Apocalipse. Era o último livro que eles tinham para citar o primeiro profeta a morrer, que foi Abel, e o último que ele fez questão de citar, que é esse que tem lá o túmulo dele, que a gente já viu aqui na foto. Então, é importante a gente saber disso, compreender isso, para a gente, então, começar a desvelar esse assunto. Então, nós vimos um comentário do John David dizendo, olha, o Zacarias diz que ele é filho de Baraquias, que é filho de Ido, ou Ado. Né? Agora, o Esdras diz que o Zacarias é filho do Ado, ou na nossa versão, o Ido. Por quê? Porque o pai não ficou com o nome como clã, cabeça de clã, de família. Quem ficou foi o neto. Esse moço aqui de 2 Crônicas 24, esse Zacarias que morreu, ele pode ser muito bem neto de Joiada. E o pai dele ser o Baraquias também, ué. Nada impede que seja isso. Só falou do Joiada, que foi o sumo sacerdote, e o Zacarias que assumiu o sacerdócio. E semelhante a Jeremias, levanta-se como voz profética. Porque o Jeremias era levita. O profeta Jeremias era da casa sacerdotal. Mas ele é conhecido na Bíblia como profeta. O Esdras era levita da casa sacerdotal. Mas ele é conhecido como legislador. Então, é importante a gente conhecer essas coisas para, então, fazer uma análise mais profunda a respeito. Então, a Bíblia hebraica é chamada de Tanakh, ou Tanaka, que é Torá, Nubim e Ketuvim. Quer dizer, Torá, que é a lei, Nevim, que é o livro dos profetas, e o Ketubim, que são os escritos. Então, ele é dividido assim, olha, Torá, Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio. O profeta tem o anterior e o posterior. Olha os livros proféticos. Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Esses são os profetas anteriores. Olha aí que coisa interessante. Aí depois os posteriores. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós. Entendeu? E todos os outros que a gente está acostumado a ver. Ageu, Zacarias, Malaquias, até o final que a gente está acostumado. E tem os escritos, que é Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, entendeu? Daniel, Esdras, Neemias, Esther, e 1 Crônica e 2 Crônica, acaba ali. Como? Porque o Daniel é tido como escritos, porque a categoria escriturística dele é Apocalipse. É Apocalipse de Daniel. Os cristãos têm Daniel como profeta. Isso não quer dizer, veja bem, gente, isso não quer dizer que o judeu não interpreta o Daniel como profeta. Nós temos 4 grandes profetas. Ele está nos escritos. Isso não quer dizer que eles desdenham dele, mas profeta para eles só tem 3 grandes profetas: Isaías, Jeremias e Ezequiel. Escreveu aquele assunto, exato. E como que eles fazem isso, se Sanhedrin é um livro tão posterior?
já da nossa época. É porque, lembra quando Paulo chama isso de fábula judaica, esses outros livros, né? Eles estão querendo dar uma explicação por que o livro de Daniel não está junto dos profetas. A Bíblia chama ele o tempo todo de profeta na Escritura, mas é só o servo de Deus, né? Então, para a divisão cristã e daqueles da Septuaginta, são 4 grandes profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tanto é que essa é a sequência: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Para a Bíblia hebraica, não. Para a Bíblia hebraica, Daniel está no Escritos. Ele não é tido como profética. E o estilo que ele escreve, o estilo literário do livro de Daniel, é apocalíptico. De Apocalipse. Por isso que Daniel e Apocalipse se enquadram tão bem. A gente lê o livro de Apocalipse e acompanha o livro de Daniel. A gente vai interligando, amalgamando um livro com o outro, que é a mesma estrutura, das mesmas coisas que estão sendo apresentadas sobre o tempo da história e o desenvolvimento do escatom, né? Do que vai acontecer na história da humanidade até a vinda do último reino, que não vai ter fim. Sim. Exatamente. Então, nós defendemos que esse Zacarias é sim aquele neto do Joiada, ou filho do Joiada, como foi chamado na Bíblia, filho de Joiada, sem ter problemas com o Baraquias que está aí, que pode ser o pai dele mesmo, tá entendendo? E simplesmente criado pelo avô para assumir um lugar e baseado nos detalhes que nós temos. Jesus falou, ele foi morto entre o pórtico e o altar. O que vocês mataram, que Jesus está denunciando. Quem foi morto? O Zacarias, que foi morto entre o pórtico e o altar, foi o de 2 Crônicas, capítulo 24. Tá? Que é diferente desse daí, que esse aí já é o ano 500 e pouco, 520, 518 antes de Jesus. O outro é 800, 800 e um pouquinho antes de 800. Então, quando alguém fala, Jesus errou, ou Mateus errou, né? Falou o nome de um pai e era o outro, o pai dele. Então, tem um monte de outras situações que tentam arrumar nisso aí. Porque os que desacreditam da Bíblia e querem desabonar a Escritura Sagrada, porque tem um nome que não é o que está dizendo e o que diz o mesmo jeito é em outro livro de outro tempo, então eles querem arrumar esse conflito na palavra e botar a dúvida na cabeça da pessoa. Então, como nós sabemos que a Bíblia hebraica é de Gênesis até 2 Crônicas, e esse moço morre na história de 2 Crônicas, capítulo 24, então a gente entende, é desse moço que Jesus está falando, é dessa forma que está acontecendo a coisa. Então é importante nós sabermos dessas coisas, para a gente entender bem do que a gente está tratando, né? E o que está acontecendo com isso tudo? Como que as coisas estão acontecendo? Está aqui anotado aqui, ó, esses livros deuterocanônicos, né? Deuteronomistas ou deuterocanônicos, que é o livro de Esther, Judite, Tobias, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, tá certo? Tem o outro de Baraque e Cartas de Jeremias, foi colocado no Concílio de Trento, 8 de abril de 1546, praticamente 46 anos depois da descoberta do Brasil. Então aí foi colocado e aí, a princípio, amainou a discussão sobre esses livros, quem ia ficar, como é que ia ficar, que situação é essa. Vamos voltar então para Mateus capítulo 23. Então Jesus diz o quê? Mataram esses todos, eu também vou enviar para vocês, vocês também vão matar. 36 até o 39. Alguém para ler, faz favor. 36 ao 39. Em verdade vos digo que todas essas coisas não devia sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintos debaixo das asas, e tu não o fizeste? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, não me verás mais.
Ó, nós já vimos no capítulo 21 que quando Jesus entrou na cidade, o povo fez aquela festa, o ramos, né, botaram um monte de planta no chão e a roupa, foi bendito, Hosana, né, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Isso já aconteceu. Aí agora Jesus está dizendo, vocês não vão me ver até que ouça de novo esse ovacionar do Filho de Deus, mas agora ele vem em glória, com os santos anjos de Deus, que a gente vai ler depois no capítulo 24, 25, aí a gente então vai ver o que está acontecendo, como que as coisas estão desenvolvendo. Mas no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 2, Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 20. 20, Leninha. Lamentações 2, 20. Quem achar pode ler. Viu? Ah, Senhor, vê, considera quem fizeste assim. Vão de comer as mulheres o fruto do seu próprio ventre, que está no seu braço? A gente já conhece essa história, né? Que tiveram duas mulheres que falaram, a situação está apertada aqui, a gente mata e come o seu num dia e mata e come o meu no outro. Uma tragédia. Isso é terrível. Mas aconteceu. Flávio Joséfo. E depois? Vai matar no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Né? Uma anunciação. Lamentações de vai matar. Como é que vai ser isso? O sacerdote, o sumo sacerdote e profeta, Jesus foi morto fora da cidade, como diz a profecia. No Gólgota, no Monte da Caveira. Mas é uma situação tremenda isso aí. Olha, vocês estão vendo como é que as profecias, elas vai falando, vai tocando no assunto e as coisas vão acontecendo lá na frente, no futuro? Vê como vai acontecendo, não deixa de acontecer o que a Bíblia Sagrada está anunciando a respeito do fato do que vai acontecer e como vai acontecer. É uma coisa muito triste. Por isso que Jesus está lidando do jeito que está lidando aqui com esse assunto, né? Aí depois, então... em verdade, 36. Em verdade vos digo que essas coisas hão de vir sobre esta geração. Vocês que estão me ouvindo, vocês vão ver isso acontecer. Aí fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja dos que estão enviados a ti. Quantas vezes quiser juntar os filhos, como a galinha junta os teus filhos, como a galinha junta debaixo de si, das suas asas, os seus pintinhos, e tu não quiseste? Né? A imagem da galinha, os seus pintinhos, sugere cuidado, proteção, amor, né? Isaías 31, 5, bota aí para nós. Isaías 31, 5. O que vai dizer para nós isso aí? É, 31, 5. Quem achou pode ler. Vamos ler? Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos aparará a Jerusalém, e ele a aparará e a livrará, e passando a salvará. Amparará, né? Amparará. Quer dizer, ele vai amparar. Salmo 36, versículo 7. Salmo 36, 7. Pode, Leninha? Amém. Então, veja bem. Vamos lá, 36, 7. Quem achou?
É isso aí, então a sombra das asas, quer dizer, essa linguagem que Jesus usou não é uma novidade, é daquilo que já havia prometido Deus no passado. Agora, Jeremias 22, o versículo de número 5, faz uma alusão muito forte e poderosa a respeito do que nós estamos falando aqui no verso 38, que vai dizer, a vossa casa vos ficará deserta. É um alerta profético que prenuncia a vinda do Filho do Homem com o julgamento e o reino. Vamos ver. Jeremias 22, verso 5. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Ah, viu? Essa casa vai se tornar em assolação, vai ficar desolada, vazia, né? Vai ser uma decepção terrível, vai ficar deserta. Então, Jesus chama a atenção, né? Por isso que ele fala, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Porque Jerusalém concentra histórias de infidelidade. Todo estudo que a gente faz a respeito de Israel, e a capital Jerusalém, na Judéia, a gente vê historicamente uma série de infidelidades contra Deus. Entendeu? E que Deus está promovendo uma condição muito interessante, que embora seus líderes sejam culpados, Isaías 1, 21, 22. Vamos ler, Isaías 1, 21, 22. Quem achar pode ler. Olha aqui. Prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. A retidão habitava nela, mas agora homicida. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Então, quer dizer, não perdeu a pureza. Olha, volta ali o 21. Olha, agora é uma prostituta. Ela se tornou, ela era fiel, mas se tornou infiel. Ela estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora ela é homicida. Que acusação terrível, né? Que tristeza um negócio desse. Então, embora haja esses culpados, esses líderes que acabam fazendo a coisa ficar desse jeito, no Isaías 54, verso 10, o que ele diz? Leninha. Isaías 54, 10. Como é que ele diz aí? Quem vai ler? Não. É outro, espera só um pouquinho. 54, 10. Espera um pouquinho só. Agora, Moisés, pode ler, Moisés.